Poesia e cruz na noite escura da alma. Uma leitura a partir da imaginação ativa é o título do trabalho da Albertina Laufer, que é escritora e poeta, mestre em teologia pela PUC do Paraná, graduada em pedagogia e letras, graduanda em psicologia pela FAI, pós-graduanda em psicologia analítica e religião oriental e ocidental pelo ICTIS Instituto, da minha turma, primeira turma, pós-graduada em Counseling pela Faculdade União, aqui do Paraná, pós-graduanda em Imaginação Ativa pelo ICTIS Instituto, professora no pós-graduação do ICTIS e também orientadora dos trabalhos de conclusão de curso dos cursos de Pedagogia e Letras da Uninter. Então, por que poesia e cruz na noite escura da alma, né? Então, poesia e cruz, dois elementos importantes e fascinantes presentes na obra de São João da Cruz, né? Inicialmente, João de Yepes, do ano 1542, 1591. Então, ele morreu, foi um período curto até de tempo, com 49 anos, e deixou uma obra completa, extensa, teológica, né, e poética, acima de tudo, né? Então, de pai comerciante, mãe tecelã, então ele já encontrou na infância, com 6 anos, ficou órfão de pai, e já encontrou uma certa barreira, a mãe já encontrou na infância dele, porque a família do pai, né, de mais posses, não aceitava que o pai fosse casado, né, e tivesse filhos com uma simples tecelã, né? E afortunado, ele foi, no decorrer da sua vida, encontrando espaços e foi acolhendo e aproveitando esses espaços de vida, né? Então, ele estudou humanidades com os jesuítas, né? Mais tarde ele ingressa na ordem dos carmelitas, né? E aí ele passa a se chamar João de São Matias. Então, numa época que ainda trocava-se o nome ao ingressar na vida religiosa como um símbolo de desprendimento, de despojamento e assim por diante, né? E já religioso, então, ele vai para Salamanca e estuda lá também, em 1567, ele se ordena sacerdote. Os escritos deles, poéticos, não são tão extensos assim, né? Mas tem uma grandiosidade, uma repercussão muito fascinante, né? Então, menos de 2.500 versos. Em 2 anos eu já tenho bem mais do que ele, mas a qualidade dele é que dá o diferencial na obra, então, né? E nós vamos falar um pouquinho A Noite Escura da Alma, que é o tema, mas ele tem mais 3, que são as obras maiores, que chamam, né? Que é A Subida ao Monte Carmelo, que seria uma obra poética, né? A Noite Escura da Alma, A Chama Viva de Amor, ou de Amor Vivo, alguns colocam, e o Cântico Espiritual, né? Subida ao Monte Carmelo, então, é a interpretação ou o conteúdo teológico que ele tece posteriormente, a pedido, né, explicações do poema Noite Escura da Alma. O poema Noite Escura da Alma dele é um poema pequeno, de 8 estrofes somente. E numa obra inteira ele comenta 3 versos só. Então ele escreve todo um livro, e daí não teve tempo, morreu novo, né? E ele deixa incompleta, mas de uma densidade muito profunda, né? Então são obras, devido ao fato dele ser sacerdote religioso, então são obras teológicas. Por que juntar, então, com a psicologia analítica? Porque são obras que traçam praticamente as mesmas coisas, os mesmos elementos que a gente trata na psicologia analítica, que Jung discorreu também. Quer dizer, uma analogia a gente faz, uma leitura a partir de, né? E quais os temas mais recorrentes que ele traz? Então,
a questão da ausência e da presença. Ele faz sempre um jogo. E aí a gente lembra os opostos também, né? Aquela procura, aquela saudade, aquele encontro com o amado. E vale lembrar também que ele se inspira muito na literatura bíblica do Cântico dos Cânticos. Por isso a presença dessa linguagem, eminentemente também do Cântico dos Cânticos, né? Então, a ausência do amado traz sofrimento, mas traz um sofrimento que é amoroso, não traz um sofrimento que é desesperador. E um outro símbolo muito forte que ele usa também é a questão do símbolo nupcial, né? Ele vai tratar da esposa, do esposo, da amada, do amante e do amado, né? É um recurso, então, místico, né? Para dizer para a gente a questão da expressão do inefável que se faz presente na sua obra. Isso aqui eu vou falar mais depois. Então, eu já mencionei, né, ele traz esses elementos da literatura bíblica, né, no Cântico dos Cânticos. A obra dele também é essa esposa, ou essa que sai em busca do amado, quer dizer, então, é uma saída para, né? E dentro dessa saída, então, tem todo um caminho, tem uma predisposição inicial, tem todo um caminho e tem umas intercorrências também dentro desse caminho, né? O amado faz o convite, o Cântico dos Cânticos vem, né? Levanta-te, minha bela, minha amada, minha pomba, e etc. Tal, e vai. Né? O Leloup tem uma interpretação muito linda dessa frase, que ele diz assim, vai ao encontro de ti mesma, quer dizer, não vai somente por aí. E aí a gente faz a analogia, né, com o processo de individuação também. Vai em busca de ti mesmo. E em São João da Cruz, a saída daí também vai, mas vai, volta para dentro. Quer dizer, a imagem da noite é uma imagem de saída. É estranho às vezes, né? Mas saída para dentro, né? Subida para dentro. E aí, no texto que eu escrevi, que depois vocês vão ler no livro, tem que falar um pouquinho, que vai ter o livro, né, Sônia? Não tem, assim, essas 3 especificações que eu vou passar agora, mas que eu achei importante quando estava preparando, né? Da questão das 3 dimensões que ele traz da noite, né? Que é a noite ativa dos sentidos, a noite passiva dos sentidos, a noite passiva do espírito. Alguns autores também trazem noite ativa do espírito, mas a grande maioria traz essa imagem só da noite passiva, com umas intercorrênciazinhas ali daí. Então, o que seria essa noite ativa dos sentidos? Ativa já está dizendo, né? Do sujeito ou da alma que faz algo para. Na imaginação ativa também nós temos uma técnica e o sujeito, o ego, se implica em algo, né? Se põe em ação, né? Vem essa imagem assim, é como se fosse um crepúsculo da noite que requer uma ação. E que tipo de ação, então, seria essa, né? Seria uma ação, diz assim, não é uma ação para qualquer um também, é para alguém que já está disposto ou já está iniciado numa certa experiência de crescimento, de autoconhecimento, né? E aí a gente vê presente na obra dele aquilo que na mística se chama também de via purgativa, e que depois quem vai falar de alquimia, eu acredito que vai falar de outras coisas, com outra linguagem, para dizer esses elementos também, né? Então, o que seria essa via purgativa? Quer dizer, a purgação dos sentidos, o assentamento dos sentidos, né? Quer dizer, a subida até Deus requer um pouco esse apaziguamento, né? Ou essa implicação. E aí São João da Cruz coloca assim que no início desse caminho há um grande entusiasmo por parte da alma ou da pessoa. No início quando a gente começa também a imaginação ativa é aquela loucura, né? A gente escreve 1, 2, 3, faz um curso, faz outro, quer dizer, há uma implicação, né? Há uma certa alegria em poder fazer as coisas. Na dimensão religiosa também é a mesma coisa, na época de formação, ou na época
época que alguém se implica com uma religião, ele se dispõe a fazer coisas. Ele vai, faz um curso, estuda a Bíblia, reza terço, vai na missa, tem gente que vai 3 vezes, outro vai 4. E São João da Cruz diz assim, e às vezes o sujeito fica tão feliz que começa a comparar, se o outro rezou 3 terços, então eu vou rezar 4, de repente aí Deus se compadece de mim e me dá uma graça a mais. Outro fez 2 imaginação ativa, eu vou fazer 3, vou fazer 4 e vou fazendo. Quer dizer, há essa implicação, um pouco nesse sentido, né? E a pessoa tem boas sensações, ele fala, quando se implica com isso, né? E esse trabalho ele vai implicar em 3 elementos importantes, que seriam na ampliação do entendimento, ou se quisermos dizer da consciência, se pudermos dizer assim também, né? Da memória e da vontade. Daí, mais para frente, a gente fala um pouquinho. E São João da Cruz fala assim, essa primeira noite ativa, em qual você se implica, é uma noite excelentemente de fé, uma fé obscura. Você não sabe ainda muitas coisas, mas você faz, você se implica, né? Você quer fazer também. Sofre, purga, mas há essa disposição mesmo sem entender muitas coisas. Depois, uma noite passiva dos sentidos, que para ele é aquele sentido que é uma noite mais aprofundada, em que parece que está tudo mais obscuro. Ele compara assim, é como se fosse a primeira noite, aquela entrada da noite, essa outra já como se fosse a meia-noite, onde a escuridão se faz extensa, total, né? E aí mexe um pouco com essa coisa que dá a impressão de que tudo aquilo que eu fiz até agora, todos os cursos, né? Todas as palestras, todos os congressos nacionais e internacionais, todas as rezas, todos os exercícios de piedades, dá a impressão que isso não levou a nada, porque Deus se ausenta. Quer dizer, é um momento em que a alma se encontra no sentido assim de uma profunda dor, mas uma dor também não é uma dor desesperadora, mas é aquela dor da saudade, né? Quer dizer, Deus que se faz ausente e que, de certo modo, te deixa, né, um pouco, curtir um pouco essa obscuridade, ou então essa ausência dele. E São João coloca também que há já aqui nessa uma passagem, um aprofundamento maior da primeira noite, e já um prelúdio para a entrada da terceira noite, ou a noite passiva do espírito, né? Ele compara um pouquinho a primeira noite com o namoro, a segunda noite com o matrimônio, né? Mas matrimônio com quem daí? Né? Não com os livros, não com qualquer outra coisa, no caso, quem for ler São João da Cruz, não com São João da Cruz, não com Jung, não com, né, com realidades humanas, humanamente falando, né? Um matrimônio ou uma ligação profunda, no caso, teologicamente falando, com Deus, né? Psicologicamente falando, com a imagem de Deus, que é a realidade a qual Jung se refere, com a imagem de Deus presente em cada um de nós, ou o self, né? E a noite passiva do espírito, quer dizer, já comparada a um fim de noite, quer dizer, um Deus que se faz presente na alma, ou um self, né, que está ali mais presente, mais potencializado, e que vem em forma de luz daí, né? E ele compara essa última via como uma via unitiva, né? E é uma via unitiva, ele diz assim, Deus invade a alma, né? Na teologia se fala num processo de deificação, né? Quer dizer, a alma está tão impregnada de Deus que ela se torna também. Se torna também, mas não é uma mistura onde não há uma identificação, né? É uma iluminação tal que você também é, mas você continua sendo você. Então, a via unitiva, né?
E aqui ele fala, a imagem que São Paulo fala, né? Combati o bom combate, etc. e tal. Ou não sou eu que vivo, mas no caso, é o Cristo que vive em mim. Né? Então, 3 elementos são importantes para a gente entender um pouquinho o poema de São João da Cruz. Né? Na noite passiva dos sentidos, então, que é uma via purgativa, né? Ele destaca a virtude da inteligência e diz é uma fé obscura ligada à ação. Na noite passiva dos sentidos, ele traz a virtude da esperança, quer dizer, saudade do que já foi e espero aquilo que ainda não está completo em mim. Né? E depois, a noite passiva do espírito, que seria a via unitiva, né? Ele fala, então, a via unitiva não é um estado de fé mais, não é também serviço, como a maioria das religiões pregam, é também, mas não é só isso. Quer dizer, eu vou servir, vou fazer caridade e está tudo feito, né? Negociata com Deus e assim por diante. Não é só isso, ele fala. Então, é uma decisão fundamental diante da vida. E essa decisão fundamental, ele chama de amor. Né? Quer dizer, está difícil para mim, né? Acho que eu não estou conseguindo, eu não quero às vezes fazer, o meu ego às vezes não quer que eu faça, mas eu decido, eu vou e eu faço. Então, ele coloca um pouco essa decisão fundamental, que daí dá o caráter de significado, dá o caráter de sentido na vida. Então, os primeiros 2 versos do poema de São João da Cruz, então, eles são a alegoria ou a imagem da primeira noite. Né? Em uma noite escura, de amor em vivas ânsias inflamada, ó ditosa aventura, saí sem ser notada, já minha casa estando sossegada. Saí sem ser notada. O que seria isso, então? Na noite ativa do Espírito, ele diz, quer dizer, eu passei por todas as provações, eu passei por tudo que tinha que passar, e o meu ego continuou no eixo. O trem continuou na linha. Quer dizer, todas essas realidades não conseguiram, não fizeram com que eu arredasse o pé daquilo que eu tinha, daquele propósito, ou daquele desígnio para a minha vida. Né? Quer dizer, sair sem ser notada. Dá a impressão assim, se você olhar, sair às escondidas. Quer dizer, não, eu sobrevivi a tudo isso. Né? Já minha casa estando sossegada. Quer dizer, já há um caminho em São João da Cruz. Né? Não havendo um caminho, dificilmente o sujeito ou a pessoa consegue sair ou sobreviver a certos elementos. Né? Essa também é uma outra imagem. Eu tinha feito o slide, fiz 2 vezes. E tinha colocado umas imagens, depois fiz mais uma, coloquei outras. De repente, sentei no computador e falei, não, a imagem tem que ser o poema, senão vou acabar com a obra de São João da Cruz. Né? Então, a imagem pelos versos. Né? As escuras segura, quer dizer, eu não sei ainda, a minha fé não sabe dizer. Mas algo em mim está seguro de que é esse o caminho. Pois pela secreta escada disfarçada, ó ditosa aventura, as escuras velada, já minha casa estando sossegada. Há uma escuridão, mas já há uma luz. Né? As escuras velada. Noite, nos próximos 3, daí já se pode aludir à noite passiva dos sentidos. Né? Quer dizer, a luz já é um pouco mais intensa e vai se intensificando. Em noite tão ditosa, quer dizer, não é uma noite qualquer, é uma noite memorável, né, na vida dele. Né? Se a gente olhar um pouco na experiência cristã, é uma noite de Páscoa, né? De paixão, de morte, de renascimento. Né? E num segredo em que ninguém me via, nem eu olhava coisa sem outra luz nem guia, além da que no coração ardia. Quer dizer, o propósito está aí, né? A decisão está tomada, o caminho se apresenta, e é esse o caminho. Então, essa é a consciência.
Essa luz me guiava com mais clareza que a do meio-dia, aonde me esperava quem eu bem conhecia, em sítio onde ninguém aparecia, né? O amante e o amado, quer dizer, diante da presença, nada mais vai quase que distraindo dessa realidade, desse caminho, desse propósito. Ó noite que guiaste, ó noite mais amável que a alvorada, ó noite que juntaste amado com amada, amada já no amado transformada. Sem palavras, né? Não podia parar por aí já, mas a Lu ainda falou que faltam uns 8 minutinhos. Vamos lá. Aqui já a passagem para uma outra noite, quer dizer, a noite passiva do Espírito. Uma escadinha que vai subindo degrau, né? Em meu peito florido, que inteiro para ele só guardava, quedou-se adormecido, e eu terna o regalava, e dos cedros o leque o refrescava. Eu e ele, eu e ela, né? Amante e amado. Você vê que na noite o peito já está florido. E inteiro para ele se guardava, né? Da meia brisa amena, quando eu e os seus cabelos afagava, com sua mão serena em meu colo soprava, e meus sentidos todos transportava. Então, a gente vai vendo cada vez mais esse processo de transformação, de lapidação, se queremos, de ampliação de consciência. Esquecida quedei-me, olha que imagem bela, esquecida quedei-me. Escondeu-se o ego, né? A impressão que dá. O rosto reclinado sobre o amado, tudo cessou, deixei-me, largando meu cuidado por entre as açucenas olvidado. Quer dizer, uma atitude de reverência, de total presença diante da realidade maior, né? E por que, então, qual é a alegoria um pouco mais que a gente pode, então, fazer e transpassar isso com a imaginação ativa e aludir um pouco à quintessência da alma, né? E eu fiz um subtítulo, a quintessência da noite escura da alma. O que seria essa realidade que permeia esse poema tão belo, né? O itinerário proposto pela mística funda-se eminentemente na experiência. Então, duas coisas. Em São João da Cruz, na mística, na psicologia analítica, em Jung, a experiência. Basta a gente abrir o livro vermelho, é total experiência, né? E nesse poema tão pequeno, é um poema denso de total experiência, de se perder nessa realidade maior, ou em Deus para ele, né? Ambos, São João da Cruz e Jung, pautaram-se pela dificuldade de expressar-se através da linguagem comum. E daí a necessidade de servir-se da metáfora. Ruma para a unidade este caminho, uma vez que a essência é a junção das partes opostas, a fim de torná-las numa realidade outra. Didaticamente, as noites, são 2 ou 3, se entrelaçam numa dialética de louvor e lapidação, de poesia e cruz, de verso e prosa, e perseguem a união da realidade maior, ou seja, a realidade de um Deus presente na alma, ou da imagem de Deus, o Self. Nesta noite, a única elevação a ser empreendida é para dentro, lugar do esconderijo de Deus ou da sua imagem, o habitat onde ele pode sempre se encontrar e permitir ser encontrado. Realidade inefável, a compreensão da noite enquanto decisão de amor e enquanto quintessência da alma, nasce
de um desejo também de apresentá-la assim como apresenta São João da Cruz, em duas dinâmicas, na poesia e na prosa, que é a obra depois que ele escreve, né? Ele explica, quer dizer, é a prosa. E o homem prosaico é também o homem da poesia, isto é, do fervor e da participação, do amor e do êxtase. O amor é poesia. Um amor nascente inunda o mundo de poesia. Um amor duradouro irriga de poesia a vida cotidiana, a fim de um amor devolver-nos a prosa. Quer dizer, essa dialética, o amor que se eleva e o amor que atua. O amor que é chique, né? Que se destila, e o amor que é o amor que manifestado nas pequenas coisas, naquilo que Adelaide trouxe de Jung também, na vida simples, né? Portanto, na prosa da vida, de São João da Cruz, alude-se o que nos entristece, o que somos coagidos a fazer, o que fazemos para sobreviver no dia a dia. É a vida dirigida pelos consolos e prazeres do ego. Vida que beira aos rasos das experiências, as partes mais periféricas também da nossa vida. Mas na poesia da vida, assim como nos referendada na noite escura da alma e também na imaginação ativa, consiste em fazer-nos experimentar o protagonismo do amor, que é a um só tempo comunhão, dança, êxtase e festa. Assim, engrandece-nos o legado desses dois expoentes, tanto para a mística quanto para a psicologia. Ambos contribuem para a cultura de modo geral e mais especificamente para a arte da cura psíquico-espiritual. Último parágrafo. Ao atestar na carne e a partir dela, portanto, a eficácia e a autenticidade de tão nobre experiência, este estudo transporta-nos para um interesse de cunho extremamente individual, não individualista, mas também coletivo, por tratar-se de uma grande novidade que pode vir em benefício de tantos. Além do que percebemos ser esse um desígnio efetivo, cuja quintessência primordial o amor verte, absorve-se e se irradia desde o centro até as extremidades da alma. Com ele e por ele, percorreu-nos por dentro e para além da literatura, o que disseram e experimentaram esses dois grandes poetas da noite, São João da Cruz e Jung. Neles a poesia se derramou assim como em nós. Com júbilo nos entrelaçamos em reverência e contínua presença, criadora e fecunda. Neste percurso, a presença maior aqueceu-nos em agonia, êxtase, diálogo, rima e dança. Esbraseou-se a atitude de respeito e silêncio. Oneroso silêncio, venturosa poesia, alegria vital, quietude sonora, gratidão benfazeja, regozijo eterno. É isso.